Senhor presidente, eu estive agora à hora do almoço num dos eventos mais belos que a minha vida e esse correr da vida, que segundo Guimarães Rosa às vezes embrulha tudo, me possibilitou. Estive no encerramento da plenária de Economia Solidária, onde pessoas do Brasil inteiro estavam reafirmando uma lógica de um Brasil que é bem demarcado a partir da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil, esse Brasil novo, que foi reafirmado nesta plenária da Economia Solidária, onde as pessoas se organizam para fazer valer esta condição humana que, dentre tantas outras peculiaridades, nos dá a condição de sermos sujeitos de nós mesmos. Penso que o ser humano só se reconhece enquanto tal quando se reconhece enquanto sujeito dos seus próprios sonhos, da sua própria vida. E este Brasil novo, esse Brasil de 10 anos, que teve uma marca fundamental com a eleição de um presidente operário, ele se reafirma todos os dias e provoca muitas inquietações naqueles que sempre quiseram manter a classe trabalhadora nas senzalas, daqueles que, ao fazer parte da elite deste país, nunca se sentiram brasileiros, sempre se sentiram estadunidenses, sempre se sentiram europeus e nunca se sentiram brasileiro, com a riqueza que é ser brasileiro, com a dor que é ser brasileiro, num país tão marcado por períodos traumáticos da sua história e com tantas dificuldades de fazer o luto do colonialismo, o luto da escravidão e o luto da ditadura militar. Portanto, este país que se ressurge ou surge a partir da experiência de um operário na presidência da República e que continua de forma muito aprofundada com a primeira mulher a dirigir esse país, provoca inquietações e provoca um ódio, diria eu, senhor presidente, que é um ódio de classe. Um ódio de classe. Estão equivocados aqueles que acham que a luta de classes não existe mais. Ela pode se expressar de outra forma, ela pode ter conotações pós-modernas, mas ela é bem concreta. Os ataques que Lula tem sofrido nesse momento vêm neste sentido, desse ódio ideológico daqueles que não querem dividir o país e fazer do Brasil um país de todas e de todos. Daqueles que se incomodam ao ter que repartir os bancos da escola com os filhos da classe de baixa renda neste país. Daqueles que se incomodam de ter que dividir os aviões com uma classe média de mais de 100 milhões de pessoas que surge a partir do compromisso do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff de eliminar a miséria neste país. Uma classe média que, segundo os dados levantados, consumiu mais de 1 trilhão no ano de 2011. Uma classe média composta majoritariamente por jovens, por mulheres e por negros, segmentos vulnerabilizados nesta lógica de um país que carrega abertas as marcas e as chagas das casas grandes e senzalas. Portanto, este ódio ideológico se concentra em tentar atacar Luiz Inácio Lula da Silva e fazer com que ele não permaneça ou não continue a sua experiência política através de Dilma Rousseff e através do próprio povo. Por isso, senhor presidente, digo que nesse momento somos solidários com o presidente, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tentaram envolvê-lo na Operação Porto Seguro. Chegaram a anunciar, inclusive, que havia várias ligações que comprometiam ou que se estabeleceram entre eles e a funcionária da Secretaria da Presidência. Desmentidas essas denúncias de forma muito peremptória, pelas declarações inclusive da procuradora que disse: não há nenhuma relação que possa ser comprovada ou que esteja estabelecida nas investigações que apontam envolvimento de Lula com a Operação Porto Seguro. Portanto, senhor presidente, tentaram envolver Luiz Inácio Lula da Silva, porque essa elite disse que este presidente operário não conseguiria governar o país porque não tinha curso superior. E este presidente operário sem curso superior, que sabe a dor e a delícia de ser brasileiro,
estabeleceu programas nesse país como o ProUni, que colocou mais de 1 milhão de jovens de baixa renda para estar nos bancos escolares das faculdades deste país, para além dos mais de 500 mil estudantes que estão hoje tendo o direito de sonhar, porque esse direito tinha sido solapado, de sonhar em serem médicos, advogados e professores através do FIES. Portanto, esse presidente que dizia não pode governar o Brasil porque não tem curso superior, foi o presidente que possibilitou que milhões de brasileiros pudessem entrar numa faculdade e devolver o sonho dos filhos e filhas de trabalhadores de chegarem a ter um diploma para servir melhor esse país. Esse presidente estabeleceu as condições necessárias para que nós pudéssemos retirar o Brasil da miséria, e nós estamos deixando a miséria para trás. E hoje, com o programa da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil carinhoso, nós temos hoje a perspectiva de fazer com que seja deixado no passado a fome que matou tantas pessoas na nossa nação. A fome que fez com que nós tivéssemos cindido o sentido da cidadania e que, segundo Betinho, provoca pressa, porque dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. O Brasil carinhoso, que agora foi ampliado pela presidenta Dilma Rousseff, ele derrama um olhar de um Brasil que acolhe todas e todos e entende quanto estruturante é estarmos com um Estado que possa acolher nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse é o Brasil novo. Esse é o Brasil que, a partir das mãos da presidenta Dilma Rousseff, continuando os princípios, paradigmas estabelecidos durante o governo Lula, aumenta a nossa capacidade de competitividade em nível internacional. Que estar investindo recursos no programa de sustentação do investimento como nunca foi feito. Que reduz as taxas de juros, porque temos hoje a Selic por volta de 7,5% anual. Que dar as condições para que o Brasil possa crescer, para que o Brasil cresça, mas não cresça excluindo, como é a experiência que esse país já vivenciou. Cresça incluindo e cresça a partir da própria inclusão. Um Brasil que pode olhar no olho de todos os brasileiros e brasileiras. Um Brasil que está sendo devolvido para o povo desta nação, que se constituiu esta nação depois da existência do próprio Estado e carrega o ranço deste fato. Por isso, senhor presidente, digo que os ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva não são ataques a Lula, são ataques a este Brasil pujante. São ataques a um Brasil que parte do pressuposto que não temos que ficar ajoelhados, subalternizados com relação aos países centrais. É este Brasil que hoje investe mais de 50 bilhões na estrutura portuária a partir da presidenta Dilma Rousseff, que propõe a redução da tarifa de energia para poder estimular o desenvolvimento, os investimentos e o crescimento da nação e aumentar a qualidade de vida do povo brasileiro, até porque Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu um programa chamado Luz para Todos, e lembro o deputado Mauro Benevides de uma senhora dona de casa que acendia e apagava a luz de forma incessante, e perguntaram a ela por que fazia isso, e ela dizia, porque pela primeira vez na minha vida vou ver os meus filhos dormindo. Esse é o Brasil de Lula. Esse é o Brasil de Dilma. Por isso, senhor presidente, digo que todos os ataques que se colocam contra o presidente Lula são ataques contra um Brasil que inclui, são ataques contra brasileiros e brasileiras que se sentem hoje pertencentes a esta nação. E estar aqui impedindo a aprovação da MP, que estabelece a redução da tarifa energética, é em verdade fazer oposição como Medeia, a Medeia da tragédia grega, que para punir o seu ex-marido ou o marido que traiu, assassinou os 2 filhos. Para punir este Brasil que dá certo e que a oposição não sabe como contestá-lo no campo das ideias, para punir, se acaba punindo o conjunto da sociedade. Por isso venho aqui, em nome da liderança do governo, e dizer que bom, que a vida é generosa o suficiente para que nós possamos ver a transformação de o nosso país. E encerro lembrando Mário Quintana, quando diz, eles
passarão. Nós, passarinho. Digo, presidente Lula, reafirmado como conquista deste país a sua assunção à presidência da República, que disse há décadas atrás que nunca se deveria ousar duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe trabalhadora deste país. Presidente Lula, eles passarão. Nós, passarinhos. Um grande abraço, senhor presidente.